Nesse vídeo que tenho a honra de compartilhar com vocês, trarei uma análise sobre a composição do mundo físico e a diferença dos pensamentos com o passar dos tempos, e em seguida trarei uma atividade prática sobre a influência da mente na matéria, te dando a capacidade de trazer uma cura para o seu corpo, nutrir-se de uma forma melhorada pelos alimentos. Então insta constar que ligar os pontos entre o mundo físico exterior do observável e o mundo mental interior do pensamento sempre representou um desafio aos cientistas e aos filósofos. Embora provavelmente concordemos que o mundo material produz consequências que afetam nossa mente, como é possível nossa mente produzir quaisquer mudanças físicas que afetem as coisas sólidas em nossa vida? Espero te explicar até o final do vídeo. Ainda hoje, para muitos de nós, a mente parece ter pouco ou nenhum efeito mensurável no mundo material. Mente e matéria parecem estar separadas, a menos que haja uma mudança em nosso entendimento sobre como as coisas sólidas e físicas de fato existem. Durante uma grande parte dos tempos modernos, a humanidade acreditou que a natureza do universo era ordenada e, portanto, previsível e explicável. No que se refere ao pensamento humano, Descartes, por exemplo, chegou à conclusão de que a mente possuía variáveis demais para se encaixar adequadamente em qualquer lei. Como não conseguia unificar seu entendimento do mundo físico com o entendimento da mente, mas tinha de explicar ambos, Descartes jogou um elegante jogo mental, um trocadilho intencional, ou como chamamos, uma analogia oculta. Ele disse que a mente não estava sujeita às leis do mundo físico objetivo, por isso, situava-se totalmente fora das fronteiras da investigação científica. Definiu-se aí que o estudo da matéria era a jurisdição da ciência, enquanto a mente era um instrumento de Deus e por isso, seu estudo cabia à religião. Essencialmente, Descartes deu início a um sistema de crença que impôs uma dualidade entre os conceitos de mente e matéria. Ajudando a perpetuar as convicções de Descartes, houve as experiências e teorias de Sir Isaac Newton. O cientista e matemático inglês não apenas solidificou o conceito do universo como uma máquina, mas produziu um conjunto de leis estabelecendo que os seres humanos poderiam determinar, calcular e prever com precisão os meios ordenados nos quais o mundo físico operaria. De acordo com o modelo newtoniano de física clássica, todas as coisas são consideradas sólidas. Por exemplo, a energia poderia ser explicada como uma força para mover objetos ou para mudar o estado físico da matéria. Mas, como você verá, a energia é muito mais do que uma força externa exercida sobre coisas materiais. A energia é o próprio tecido de todas as coisas materiais e reage à mente. E quando falo sobre reagir à mente, o que você entende? Que, por exemplo, a mente seria capaz de acender um fósforo sem o riscá-lo. Seria isso? Analisando a influência do trabalho de Descartes e Newton, por muito tempo estabeleceu uma mentalidade de que, se a realidade opera sob princípios mecânicos, então a mentalidade tem pouca influência nos resultados. Logo, toda a realidade é pré-determinada. Dada essa perspectiva, te pergunto, o livre-arbítrio desempenha qualquer papel no grande esquema das coisas? E é aqui que entra a figura do Albert Einstein, que cerca de 200 anos depois de Newton, criou sua famosa equação, E é igual a mc², demonstrando que energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas que são a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente equivalentes. Isso contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Einstein, com sua teoria da relatividade, levou ao colapso algumas de nossas formas ultrapassadas e rígidas de pensar. Suas teorias deram início à exploração do comportamento enigmático da luz. Os cientistas então observaram que a luz às vezes se comporta como uma onda, quando circunda um canto, por exemplo, e em outras vezes se comporta como uma partícula. Como a luz poderia ser tanto uma onda como uma partícula? De acordo com a perspectiva de Descartes e Newton, não poderia. Um fenômeno tinha de ser uma coisa ou outra. Rapidamente ficou claro que o modelo dualístico cartesiano ou newtoniano falhava no nível mais básico de todos, o subatômico. E aqui o subatômico refere-se aos componentes, como elétrons, prótons e nêutrons, a tríade formadoras dos átomos, que constituem todas as coisas físicas. Então, tratadistas, analisando essas informações de hoje com os conhecimentos trazidos nos outros vídeos, eu os questiono: quais são os componentes mais fundamentais do chamado mundo físico?
E eu respondo que são as ondas, representada como a energia. O segundo componente são as partículas, que é representada como a matéria física, e as duas se encontrarão em atuações distintas dependendo da mente do observador, e já voltaremos a falar sobre isso. Para entender como o mundo funciona, temos que examinar seus componentes do microcosmo. Assim, a partir desses experimentos específicos, nasceu um novo campo da ciência, denominado física quântica. Essa mudança foi uma completa reinterpretação do mundo em que pensávamos viver e levou à proverbial puxada de tapete sob nossos pés. Pés que costumávamos pensar que estavam plantados em chão sólido. Como assim? E agora lembraremos aqueles antigos modelos de átomo. Um átomo composto de um núcleo relativamente sólido com objetos menores e menos substanciais localizados ao redor, os elétrons. A própria ideia de que com um instrumento suficientemente poderoso poderíamos medir, calcular a massa e contar as partículas subatômicas que formavam um átomo, fazia com que eles parecessem serem feitos de material sólido, certo? Conforme revelou o modelo quântico, não é bem assim que é o átomo. Os átomos são basicamente espaços vazios, os átomos são então 99,9% energia. Então podemos afirmar que todas as coisas físicas de nossa vida não são matéria sólida. Elas são campos de energia ou padrões de frequência de informação. Toda matéria é mais coisa nenhuma, ou energia do que partículas ou alguma coisa. Mas só isso não basta para explicar a natureza da realidade. E daí surge mais uma pergunta: as partículas subatômicas e objetos maiores jogam com regras diferentes? Porque a matéria nem sempre parecia se comportar da mesma maneira. Quando os físicos começaram a observar e medir o mundo diminuto do átomo, notaram que, no nível subatômico, os elementos fundamentais do átomo não obedeciam às leis da física clássica da mesma forma que os objetos maiores. Os eventos envolvendo objetos no mundo amplo eram previsíveis, reproduzíveis e consistentes. Mas os elétrons, como partículas, comportavam-se de modo imprevisível, incomum. Quando interagiam com o núcleo do átomo e moviam-se na direção de seu centro, ganhavam e perdiam energia, apareciam e desapareciam e pareciam exibir-se por toda parte, alheios às fronteiras de tempo e espaço. Visto que partículas subatômicas como os elétrons eram os blocos de construção de tudo na natureza, como poderiam estar sujeitos a um conjunto de regras e as coisas que o formavam se comportarem segundo um outro conjunto de regras? Da matéria à energia, podemos dizer que as partículas executam o derradeiro ato de desaparecimento. No nível dos elétrons, os cientistas conseguem medir características dependentes da energia, como comprimento de onda, potenciais de tensão e afins, mas essas partículas têm uma massa tão infinitesimalmente pequena e que existe tão temporariamente que é quase inexistente. Isso é que torna o mundo subatômico singular. Ele possui não apenas qualidades físicas, mas também qualidades energéticas. Na verdade, a matéria no nível subatômico existe como um fenômeno momentâneo. Ela é tão elusiva que aparece e desaparece constantemente, aparecendo em 3 dimensões, no tempo e no espaço, e desaparecendo no nada, no campo quântico, sem espaço, sem tempo, transformando-se de partícula, matéria, em onda, energia, e vice-versa. Mas para onde vão as partículas quando desaparecem sem deixar vestígio? O elétron existe como uma onda de probabilidade em um momento, no momento seguinte aparece como uma partícula sólida, depois desaparece no nada e então reaparece em outro local. Considere novamente aquele modelo de composição do átomo da escola, feito com palitos de dente e bolas de isopor. Naquele tempo não fomos induzidos a acreditar que os elétrons orbitavam o núcleo como os planetas ao redor do Sol? Sendo assim, poderíamos indicar suas localizações, não é? A resposta é sim, de certa maneira, mas o motivo não é absolutamente o que pensávamos. O que os físicos quânticos descobriram foi que a pessoa que observa ou mede as partículas subatômicas que compõem os átomos afeta o comportamento da energia e da matéria. Experimentos quânticos demonstraram que os elétrons existem simultaneamente em um leque infinito de possibilidades ou probabilidades em um campo invisível de energia. Mas apenas quando um observador foca a atenção em alguma localização de algum elétron, o elétron aparece. Em outras palavras, uma partícula não pode manifestar-se na realidade, no espaço-tempo ordinário como o conhecemos, até que a observemos. Os físicos quânticos denominam esse fenômeno de colapso da função de onda ou de efeito do observador.
Agora sabemos que, no momento em que o observador procura um elétron, há um ponto específico no tempo e no espaço onde todas as probabilidades do elétron colapsam em um evento físico. Com essa descoberta, mente e matéria não podem mais ser consideradas elementos separados, ou seja, elas estão intrinsecamente relacionadas, pois a mente subjetiva produz mudanças mensuráveis no mundo físico, objetivo. Você está começando a ver por que expliquei a composição dos 3 corpos antes e passei uma atividade do desenvolvimento meditativo? A resposta é porque a nível subatômico, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. Como sua vida mudaria se você aprendesse a direcionar o efeito do observador e colapsasse ondas infinitas de probabilidade na realidade de sua preferência? Você poderia melhorar a observação da vida que deseja. Você poderia agora melhorar a assimilação de nutrientes do seu alimento. E a água que você bebe, poderia você mudar a sua intenção de uso, transforma-la em um remédio apenas pela sua intenção em vê-la. E depois dessas afirmações, vamos deixar a teoria de lado e vamos agora focar na aplicação prática desses conceitos. Sente-se confortavelmente, relaxe o corpo todo e respire pelo nariz. Imagine que junto com o ar inspirado estão sendo transferidos ao seu corpo, através dos pulmões a do sangue, bastante saúde, paz, serenidade, sucesso, ou qualquer outra coisa que você deseja muito alcançar. A imagem deve ser tão intensa e o ar inspirado tão impregnado com o desejo, que este deve ser quase real. Você não pode ter a mínima dúvida a esse respeito. Para não arrefecer, é suficiente começar com 7 respirações pela manhã e 7 à noite, adentro das possibilidades, aumentá-las gradativamente em uma pela manhã a uma à noite, a cada dia que passa. Nunca se apresse, também não exagere, pois tudo tem o seu tempo. De qualquer modo, só passe a imaginar outro desejo quando o primeiro for totalmente realizado. Para o tratadista que detém o foco em seu exercício, os progressos começarão a se evidenciar no mínimo em 7 dias, tudo depende do seu grau de disposição da força do seu pensamento. E seguindo vamos agora ao segundo exercício, a assimilação de nutrientes, são os mesmos processos, só que na assimilação de nutrientes os efeitos são mais palpáveis e densos. Os desejos transferidos à alimentação têm um efeito particularmente forte a nível material, pois estão sujeitos às irradiações densas a materiais dos elementos. Por isso, se o mago quiser alcançar algo em relação ao seu corpo ou tiver outros desejos materiais, deverá levar em conta esse aspecto. Sente-se diante de um prato com o alimento que você pretende ingerir naquele momento, concentre seu pensamento o mais intensamente que puder, materializando o seu desejo no alimento com toda a força, como se esse desejo já tivesse se realizado. Se você estiver sozinho, sem ninguém que o observe ou perturbe, poderá manter as mãos postas sobre o alimento, abençoando-o. Se não houver essa possibilidade, então concentre na comida o seu desejo ou feche os olhos. Isso poderá criar a impressão de que você está rezando diante do alimento, o que não lhe acarretará maiores problemas, e na verdade, é isso mesmo que acontece. Então comece a comer devagar mas conscientemente, com a convicção interior de que efetivamente o desejo, junto com o alimento, está penetrando em seu corpo até o último de seus nervos.